A paz do Senhor para todos. Eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor ao meu teu coração, que Deus ele vai falar contigo. Uma boa noite para todos. Que está em 1 João capítulo 3, versículo 8. Está escrito assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quando Deus ele fala que desde o princípio, que o diabo ele vem praticando, ou seja, que o diabo ele vive pecando, vamos se voltar lá em Gênesis. A partir do momento aquele fruto estava diante de uma árvore, então Deus, ele deixou um aviso para Eva, que aquele fruto em forma de maçã, ela era proibido. Quando Deus, irmão, nos proíbe, quando Deus ele nos mostra aquilo que é proibido, eu e você não venhamos praticar. Mas o que vem até Eva? O diabo em forma de serpente. Então, o que Deus ele deixou para Eva, que ele não comesse, ou seja, não tocasse naquele fruto proibido. Irmãos, eu quero dizer para você quantas vezes Deus ele não fala para nós, não faça isso, não faça aquilo. Não vá por esse caminho, vá para este caminho. E nós somos desobedientes, vai para o caminho que a gente quer ir. Quando chegar lá na frente, a gente quebra a cara. Então, aquela serpente, ou seja, o diabo, ele veio falar, foi até Eva para dizer que poderia comer daquele fruto, que ela não ia morrer, não ia acontecer dano nenhum. Eva vai lá, que o diabo ele foi distorcer aquilo que Deus ele deixou. Quantas vezes Satanás ele distorce aquilo que Deus ele falou para o homem, faça isso, o homem ele quer fazer a sua própria vontade. Irmãos, entenda que a gente não está aqui para fazer a vontade de ninguém. A gente está aqui na terra para fazer a vontade de Deus. Então a serpente, ou seja, Eva, obedeceu à voz da serpente. O que prevaleceu não foi a obediência. O que prevaleceu foi a desobediência da parte de Eva, porque Eva sabia que aquele fruto era proibido. Quando fala o fruto proibido, seja de uma forma de uma laranja, seja lá qual for. Qual é o fruto proibido? Aquele que causa a consequência é o pecado, é a prostituição, é o adultério, é a cobiça, é a inveja. Tudo que vem de Satanás, irmãos, é que não presta, que não agrada a Deus. Então, qual foi a consequência que Eva e Adão, ele teve? A dor de parto. O que foi que ela teve? Deus, o Filho do Homem, veio para desfazer, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quais é as obras do diabo aqui na terra? Às vezes muitos só pregam só macumbaria, feitiçaria, não. Deus ele veio para desfazer isso, sim. Veio para desfazer também a inveja, sim. Mas também Deus ele quer também desfazer o espírito de contenda, de confusão que atua no meio da igreja. Porque na Bíblia fala no versículo 9, ele fala assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece dele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, ele vive fugindo da aparência do mal, ele vive fugindo das confusões, ele se torna a se elevar ao trono de Deus.
Sabe, irmão, o que é que nos separa de Deus? É o pecado. Eu vou mostrar para você aqui, que está em Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que é que o profeta está falando aqui? Que a iniquidade é que faz a divisão. Por que faz a divisão? É porque o pecado nos separa de Deus. Quando a gente volta lá atrás, dá ouvido à voz do diabo, como Eva deu ouvido e não vigiou do que a serpente falou e ela obedeceu. O que prevaleceu na vida dela foi a desobediência. Por isso que ela teve consequências. O primeiro fruto que ela teve foi o filho chamado Caim. O porquê o filho dela foi o primeiro filho, irmão, que matou o próprio irmão chamado Abel. Foi um dos primeiros que foi o primeiro assassinado, o primeiro assassino, o primeiro que matou seu próprio irmão. Mas hoje o que mata, para muitos crentes, só é palavras. O que mata no meio dos crentes é a contenda. O que mata o crente hoje são palavras vãs, que muitos não mede aquilo que vai falar, se aquele irmão, ele vai estar preparado para escutar. Há uma diferença, a preparação para a Bíblia, a palavra do Senhor, e a diferença, as palavras que saem dos nossos lábios para os nossos irmãos. A palavra, irmão, ele não muda. Deus, ele diz, passará céus e a terra, menos a minha palavra. Então a palavra do Senhor continua sendo o mesmo. Então a palavra do Senhor não pode mudar, vai ser sempre essa. Que aquele que pratica a iniquidade faz uma divisão entre vós e vosso Deus. É isso que nos separa. Mas enquanto que a gente somos nascidos de Deus, mas enquanto a gente se volta para Deus, aí se Deus, ele se volta para nós. Ou seja, aí Deus, ele nos purifica mais uma vez, perdoa nossos pecados, nos purifica com sangue carmesim e nos liberta. A gente começa a buscar, a gente começa a jejuar, a gente começa a fazer a vontade de Deus e Deus, ele nos dá a vitória. Então, o Filho de Deus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, é essa palavra que eu venho deixar para o vosso coração. Aqui eu agradeço, até aqui o Senhor me mandou.